Ok, começando aqui a nossa configuração de cor, onde a gente vai ter aqui as configurações de temperatura, colorização, vibração e saturação. Logo abaixo vamos ter o misturador de cores, isso aqui eu acho sensacional. E posteriormente a correção de cores, que é o nosso Color Grading. E eu vou mostrar esses três itens aqui para vocês. Na temperatura a gente consegue controlar a temperatura da luz, a temperatura aqui de modo geral da minha imagem. Se eu puxar essa bolinha aqui para o lado azul, eu vou deixar a minha iluminação mais azulada e ele emprega essa cor em cima da imagem. Se eu puxar isso aqui mais para a direita, ele vai deixar amarelada. Essa coloração mais azulada dá a sensação de frio, então de uma manhã, né, um dia bem cedinho, um ambiente ali num local que talvez possa nevar, coisas nesse sentido. Se eu trago aqui para o alaranjado, para o amarelado, eu estou dando a sensação de calor. Olha que louco, que só o fato de eu mudar a cor da minha imagem já transmite essas ideias, né? O colorir, ele consegue adicionar tons de verde e tons de magenta à sua imagem. Agora aqui observa uma coisa bem interessante. Lembra da roda de cores? Se você não lembra, tá bem aqui, ela aqui embaixo, para a gente observar uma coisa bem legal. Eu te mostrei na primeira aula sobre as cores complementares. Nesse ponto aqui da minha roda de cores, a gente tem a cor amarela. E no lado oposto do amarelo, a gente vai ter a cor azul. Porque o amarelo é complementar do azul, ou seja, uma cor complementa a outra, ou eu costumo dizer que uma cor neutraliza a outra. Observa o seguinte, nosso céu é azul. Se eu pego a minha temperatura e trago para o amarelo, o azul ele some, porque o amarelo neutralizou o azul, o amarelo retirou o azul. A mesma coisa é, se eu tenho tons de amarelo na minha imagem, que aqui no caso eu não tenho, é só a grama que está um pouquinho verde, né? E puxo para azul, eu neutralizo o amarelo e começo a tirar esses tons de amarelo da minha imagem. É exatamente isso que a gente vê, ó, as cores complementares aqui na temperatura, que é o amarelo e o azul, e as cores complementares verde e magenta, mesma coisa aqui da nossa roda de cores, ó, verde e magenta, são esses espectros da nossa roda de cores. Então aqui na roda a gente vê que a temperatura controla essa nuance aqui e o verde e o magenta controlam essa nuance aqui, fazendo esse cruzamento, né? Esse cruzamento de cores. E dessa forma a gente consegue meio que trabalhar de modo geral aqui o nosso espectro de cores. Mas eu não gosto muito de trabalhar nisso aqui porque eu acho que essa colorização que o Lightroom coloca em temperatura e no colorir, eu acho muito grosseiro, eu acho muito bruto. Você vai ver que aqui pela correção de cores, pelo Color Grading mesmo, essa aplicação fica muito mais legal. É muito melhor eu trabalhar isso pela roda de cores do que trabalhar por aqui. Eu vou te mostrar. A vibração, ela torna as cores mais vibrantes, mais vivas, não é mais saturadas. Quando você aumenta a saturação, você está pegando o verde e deixando ele bem verde, adicionando ainda mais intensidade na cor. A vibrância, eu não estou adicionando intensidade, eu estou apenas deixando elas mais vivas, mais vibrantes. Aqui no misturador de cores eu consigo controlar cada tom, cada cor da minha imagem individualmente, controlando a matiz, a saturação ou a luminância. Aqui na minha imagem a gente tem dois tons bem claros que são o céu azul e a nossa grama verde. Então eu não tenho tons de vermelho aqui na minha imagem, por exemplo. Então não vai fazer sentido eu pegar aqui o espectro vermelho e tentar trabalhar alguma coisa, porque não vai influenciar em nada na minha imagem. Esse céu aqui ele é azul, então eu vou pegar aqui o meu espectro azul da imagem e trabalhar em cima dele. Olha o que acontece. Ao alterar a matiz do céu, eu consigo mudar a cor dele. Mas essa matiz, esse misturador de cores, ele vai trabalhar com as cores antágonas. O que é a cor antágona? Eu tenho aqui na minha rodinha de cores o verde. A cor antágona do verde vai ser o vizinho dele. O vizinho do verde aqui é o amarelo. E o outro vizinho do verde é o ciano. Qual é a cor antágona aqui do vermelho? É o laranja. Qual é o outro vizinho dele? É o roxo. Então se você observar, quando eu pego aqui o azul, eu só consigo trabalhar com esses tons aqui entre os vizinhos dele. Eu não vou conseguir, por exemplo, pegar esse azul e deixar ele amarelo. Eu consigo trabalhar apenas com as cores antágonas, que são os vizinhos dele aqui. Tá vendo a importância agora da primeira aula aqui, né? Olha que interessante. Então eu posso deixar esse céu mais ciano, mais magenta, ou então eu posso deixar esse azul mais saturado, um tom de azul mais forte.
eu posso deixar um tom de azul mais escuro, um tom de azul mais claro, e você consegue trabalhar especificamente nessas cores da sua imagem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, essa grama aqui para mim, ela tá um pouco desaturada, então o verde está meio morto. Então eu posso pegar aqui os tons de verde da minha imagem, aumentar a saturação, ó, como ela ficou uma grama mais viva agora, né? Tem um tom mais interessante. Ou clarear mais essa grama, ou escurecer mais essa grama, acho que clarear ficou legal. E amatiza um pouquinho, ó, mais esverdeada ou mais amarelada, vai ficar a seu critério aí. Eu não gosto desse verde aqui porque fica muito artificial, né? Esse verde parece planta de plástico. Eu costumo puxar esse verde um pouquinho mais para o amarelo, para dar essa ideia assim de planta mesmo, mais natural, um aspecto um pouco mais envelhecido da planta. Mas como eu disse, vai do que você prefere aí na sua imagem. Só evita fazer isso daqui, porque vai ficar artificial demais. E agora sim, aqui na nossa correção de cores, vamos entender como é que eu vou trabalhar em cima do nosso círculo cromático para controlar as cores e os tons da minha imagem. Primeiro você vai observar essas 5 simbologias aqui na nossa correção de cores. Aqui onde a gente tem esse spinnerzinho aqui, eu vou conseguir visualizar as 3 rodas de cores simultaneamente, onde eu vou trabalhar a roda de cor das sombras, dos tons médios e dos realces, que é a luz, sombra e meio tom. Diretamente pela roda de cores, você consegue atribuir a cor que você quer naquela região da imagem específica. Assim como eu falei para vocês lá em cima, onde a gente estava trabalhando com luz, se eu pego a ferramenta ali de sombras e controlo apenas essa região aqui da minha imagem, por exemplo, eu não vou mexer com luz, vou mexer apenas com as sombras. Aqui é a mesma coisa, se eu pegar as sombras e pintar de amarelo, ele vai atribuir aquela cor apenas nas sombras da minha imagem. Aí, mas pegou na imagem inteira, claro, porque a imagem inteira tem luz e sombra. Mas observa que o céu aqui ficou da mesma coisa. Deixa eu zerar aqui de novo. O céu não muda, o céu continua aquele ciano padrão dele. Se eu pegar aqui os realces e aplico uma cor amarela, então ele vai pintar aqui essa coloração onde eu tenho luz, onde tenho altas luzes na minha imagem, que também é praticamente na imagem inteira, né? No render inteiro eu tenho altas luzes. Deixa eu zerar aqui de novo. E os tons médios, que tem também praticamente na imagem inteira, ele vai aplicar ali aquela cor que eu estou puxando, ó, botei aqui para o vermelho, ele aplica essa cor em cima da minha imagem. Aí, mas aqui ficou rosa, magenta, não ficou vermelho, né? Isso é porque ele não é como se ele estivesse aplicando um papel celofane em cima da tua imagem. Ele está pegando essa cor vermelho e mesclando com as cores que já existem na tua imagem. Se você pega o vermelho e mistura com o azul, que é a cor do céu, qual é a cor que vai resultar? Deu para entender, né? Deixa eu zerar aqui. Nesse sliderzinho de baixo aqui desses nossos espectros de cores, a gente vai ter a luminância. O que é isso? Se eu puxo esse cara aqui mais para a esquerda, eu vou deixar a minha coloração mais escurecida. Então olha como ele aplicou ali uma sombra mais escura, um azul mais escuro na minha imagem. Se eu pego esse slider aqui da sombra que eu apliquei no azul e puxo para a direita, eu estou clareando mais esse tom de azul, fazendo com que a luminância seja mais clara. E é claro que isso interfere totalmente no resultado que ele vai aplicar aqui na minha imagem. Deixa eu zerar aqui. Aqui embaixo nós vamos ter a guia de mesclagem e o slider de equilíbrio. Aqui o próprio Lightroom já está dando um exemplo, né? Ele ajusta a transição entre as cores de sombras, tons médios ou realces. Os valores de mesclagem baixa criam uma separação mais forte e mais aparente entre as cores, enquanto os valores mais altos criam uma transição mais gradual entre as cores. Aí eu não entendi nada. Deixa eu te mostrar uma coisa bem legal. Eu apliquei esse gradiente aqui na imagem para te mostrar o seguinte. Aqui eu tenho uma variação perfeita entre sombra, que é o preto, nessa região aqui escura do meu gradiente, meio tom, que são os tons de cinza, nem sei se tem hífen, mas coloquei assim mesmo, e realces. Aqui você vai conseguir ver claramente essas informações que eu acabei de te explicar, realces ou altas luzes. Olha o que acontece, eu vou te mostrar inclusive aqui na luz, olha o que acontece se eu pegar os realces e diminuir ele. Eu estou tirando essa luz forte da minha imagem e trazendo mais meio tom para a luz, né? Se eu pegar aqui o preto e aumentar, eu estou reduzindo mais o preto da minha imagem. Assim como as sombras, ó. Olha que legal. Eu estou retirando ali aquelas regiões de sombra da minha imagem. E aqui na nossa correção de cores, aqui no Color Grading, funciona da seguinte maneira. Se eu peguei a minha sombra e trouxe para o azul,
ele vai aplicar esse tom de azul apenas nessa região aqui da imagem, ó, do meio tom para baixo. Aí, mas o preto não ficou azul, porque preto é preto, né, meu amigo? Independente da cor que tá ali, preto é preto. Tu vai pegar preto e pintar de azul, vai ficar preto, é preto, né? Não tem como o preto deixar de ser preto. Agora, olha a situação, olha que louco isso. Se eu pego a luminância e começo a esticar, aí sim eu estou retirando aqui essa região do preto da minha imagem e estou fazendo com que o azul seja aplicado inclusive naquela região. Agora acho que deu para ver bem mais claramente essa diferença, né? Se eu pego aqui e trago para trás, eu estou aumentando a minha região de preto da minha imagem, deixando a minha sombra mais escura, aí ele vai aplicar bem menos aqui uma tonalidade de azul numa região bem menor da minha imagem. Assim como aqui nos realces, se eu atribuir ali para o amarelinho, eu consigo esticar para a esquerda, tirando mais esse tom de branco, ou para a direita, adicionando mais esse tom de branco. Por isso que a luminância ela tira o preto ou adiciona o preto. Agora, observe o seguinte, eu apliquei aqui outro gradiente, onde eu tenho aqui um azul e eu tenho aqui um verde, né? Se eu atribuir por cima desse azul um amarelo, ele tenta neutralizar um pouco mais esse azul. Se eu puxar aqui para baixo, olha o que acontece, ou para a direita, ele neutraliza bem aquele azul, né? Fica aqui uma cor um pouquinho estranha. E como é que funciona a mesclagem aqui no Color Grading? Deixa eu aplicar no outro gradiente, acho que vai ser bem melhor. Eu vou puxar aqui a minha sombra bem para o azul e vou puxar aqui o meu realce bem para o amarelo. Os meus meio tons eu vou botar aqui no vermelho. Pronto. O que eu fiz? Nesse gradiente, a gente tinha ele preto e branco, né? Mas nas sombras eu apliquei o azul, nos tons médios eu apliquei o vermelho e nos realces eu apliquei aqui o amarelinho. A mesclagem, como o próprio Lightroom aqui explicou pra gente, ela vai tentar mesclar de forma mais suave possível essas três cores, essas três tonalidades. Observa que aqui entre o meio tom e a sombra ficou uma cor estranha, né? Ele não mesclou muito bem. Então, se eu aumentar a mesclagem, ele vai tentar fazer uma mescla mais natural entre essas três cores, entre os três espectros, sombra, tom médio e luz. Se eu diminuo a mesclagem, ele dificulta um pouquinho mais aqui, né, essa mesclagem entre os tons. Inclusive, eu perdi um pouco aqui do médio, ó, ficou mais fraquinho. Não sei se está dando para perceber aí a diferença, mas eu acredito que sim. A mesclagem aqui ele consegue realmente trazer o azul, o vermelho e o amarelo. Aqui não, ele perdeu um pouquinho ali nessa região, principalmente do meio tom. Já o equilíbrio funciona da seguinte forma: mesmo que eu tenha colocado tons médios, realces e sombras, eu consigo dar ênfase em um ou outro. Se eu pego o equilíbrio e trago para a esquerda, eu vou dar ênfase para as sombras. Então eu vou ter mais tonalidade da minha sombra aplicada na minha imagem do que tons médios e realces. Quando o equilíbrio está no meio, ele vai tentar compensar os três da mesma forma. Então eu consigo até visualizar como se minha imagem tivesse dividida em três partes iguais, atribuindo as três cores que eu escolhi na minha imagem. Se eu puxo ele para a direita, então ele vai pegar o realce, a minha luz, e jogar ela para as outras regiões da minha imagem, para as outras regiões de luz e sombra. Cara, isso eu acho sensacional. Esse controle que o Lightroom me dá em relação a essas imagens, a essas cores, eu acho muito, muito bom. Então deixa eu zerar tudo aqui. Pronto, esse aqui é o padrãozão, né? Deixa eu voltar esse aqui também. Ó, como ele era, preto e branco. Trabalhando aqui a mesclagem não acontece nada porque eu não trabalhei mais com as rodas de cores. Perfeito. E aqui eu atribuí essas cores, né? Mas já deu para entender aqui o que acontece. Se lá no verde, lá nos realces eu atribuo um vermelho, ele vai mesclar essa cor. Vamos lá, vou colocar um vermelho aqui nos realces, deixa eu tirar as sombras. Aí, mas não sumiu o verde, porque eu tenho que controlar aqui agora a luminância para ver o quanto de vermelho vai ser aplicado na minha imagem. Olha que legal. Trabalhar aqui a mesclagem, enfim. Isso vai gerando tonalidades diferentes. Aqui, o equilíbrio, eu disse para ele, ó, pega a alta luz, que é o realce, puxando para a direita, e aplica isso na imagem, aplica mais forte na imagem. Então ele pegou aqui o meu realce e aplicou bem mais na minha imagem, e sumiu aquele azul com verde que tinha antes, porque esse tom de vermelho foi e sobrepôs aquilo. Ah, Igor, mas por que essa região aqui ficou amarela? Por que essa região aqui ficou roxa? Porque quando você adiciona espectro vermelho por cima do espectro
verde, você resulta na cor amarelo. Lembra do código RGB, que é o Red, o Green e o Blue? Se só existem esses três espectros, de onde vem o amarelo? Você junta Red com Green, vermelho com verde, você tem amarelo. Então legal, né? Se eu pego aqui os realces, então trago para o vermelho, ao misturar o vermelho com o verde, eu estou gerando ali o meu resultado amarelo. Ao misturar o meu vermelho com o azulzinho que tinha aqui embaixo, o meu resultado foi o lilás aqui, o violeta. Legal, Igor, gostei dessa teoria, é muito bacana. Agora vamos ver isso daí aplicado na nossa imagem. Vamos lá. Primeiro eu quero transformar essa imagem aqui e dar mais vida para ela. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu não quero enxergar os três espectros aqui de forma separada. Eu quero enxergar eles aqui individualmente. Então eu consigo trabalhar as sombras, tons médios, realces e global de forma individual. O global é aqui que eu recomendo para você aplicar a temperatura e não aqui por cima, porque é o seguinte, olha a diferença. Se eu pego a temperatura e puxo para o azul, esse é o resultado que eu tenho. Mas se eu pego aqui o global e puxo para o azul, olha como é um resultado muito mais sutil e muito mais interessante, muito mais bonito do que pegar a temperatura, né? Mesma coisa aqui, deixa eu desligar a correção de cor. Se eu pegar a temperatura e puxar para o amarelo, olha como fica grosseiro, fica horrível, né? Enquanto que se eu pegar aqui o global da correção de cor e puxar para o amarelo, fica uma coisa mais sutil. Inclusive eu consigo controlar o tom do amarelo que eu quero ali. Uma coisa mais interessante, fica bem mais legal. Eu vou utilizar aqui o global para trazer uma cor mais azulada para a minha imagem. Então eu vou puxar essa bolinha aqui, trazer um pouco mais para o azul. Pronto, vamos ver o antes, tá aqui no olhinho. Ou apertando a barra ao contrário, aqui no teclado você consegue mostrar o original. Aqui nas minhas sombras, eu quero que as minhas sombras fiquem mais evidentes, porque a gente tem aqui pouca sombra. Eu estou achando que essa imagem tem pouco volume. Então aqui nas sombras eu vou diminuir já de cara a luminância, para deixar as minhas sombras um pouquinho mais escuras. Vou aumentar a mesclagem, né, porque eu quero que ele tenha um resultado mais interessante. E vou puxar aqui a bolinha um pouquinho mais para o azul. Pronto. Depois que eu puxei essa bolinha aqui para a cor que eu quero aplicar na minha sombra, a gente consegue pegar essa do meio aqui e deixar, ó, eu quero uma sombra mais forte ou uma sombra mais clara. Quanto mais para baixo aqui, mais para a extremidade da roda de cores eu puxo, mais aquela cor vai ficar forte ali na minha imagem. Se eu puxo essa aqui para o clarinho, ou seja, eu estou deixando o azul mais claro, então ele suaviza um pouco mais esse efeito. Eu não quero um azul muito forte, vou puxar ele um pouquinho para cá. Nos realces eu vou puxar para o oposto do azul, porque eu quero dar uma equilibrada, né? Então eu vou puxar aqui para o amarelo. Ah, Igor, ficou horrível, tudo bem, eu vou descer um pouquinho, não é para ficar aquele amarelo muito forte não. Pronto, isso aqui é o antes, depois. Deixei minha imagem aqui um pouquinho mais azulada, era isso que eu queria. No misturador de cores, eu vou pegar aqui o tom de azul da minha imagem e vou aumentar um pouquinho mais a saturação do meu céu, e do verde também vou aumentar um pouquinho mais a saturação e diminuir aqui a matiz para ele ficar um pouquinho mais amarelado. Eu quero trabalhar também um pouco aqui com a vibração, para as cores ficarem um pouco mais vivas. Então vamos ver aqui o antes e o depois. Eu tô achando que o azul ficou um pouco forte aqui nas minhas sombras, então eu vou diminuir um pouquinho mais aqui esse azul aplicado. Pronto, diminuir um pouquinho essa temperatura azulada. E lá na luz, vamos trabalhar aqui na luz agora, eu vou pegar as minhas sombras e vou clarear um pouquinho mais, porque eu quero recuperar um pouco mais dessas sombras que se perderam aqui nesse preto muito escuro. Os realces eu vou aumentar. Aí você vai aumentar? Sim, porque eu acho que eu preciso de mais luz. O próprio histograma está me dizendo aqui que minha imagem tem pouca luz. Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, aumentar uma besteirinha também a exposição. Vou utilizar aqui o contraste na minha imagem. Olha a diferença, o céu bem morto antes, né? Agora um céu mais vivo. A grama eu acho que ainda está um pouquinho morta. Deixa eu trazer aqui um pouco mais de saturação para a grama. Deixa eu ver se tem amarelo na grama. Tem muito amarelo na grama, então eu vou aplicar um pouco mais de saturação e uma matiz mais alaranjada aqui. Pronto, olha que legal, já deu um resultado bem diferente para minha imagem aqui. Aumentei um pouquinho a luminância para dar mais brilho ali para a grama. Aqui nesse caso, acho que eu não vou trabalhar com as curvas, acho que está bem legal do jeito que está aqui, mas quem quiser pode dar uma mexida aqui na sombra, no meio tom, se quiser fazer aquele famoso S, né? Aqui no meu caso, acho que não vai ser necessário. Dando duplo clique, eu consigo resetar aqui esses padrões. Então, fiz esse ajuste aqui bem básico na minha imagem. Na parte aqui de detalhe, eu vou adicionar nitidez, para a imagem ficar mais nítida, ficar mais bonita. E mais ou menos é esse o resultado aqui
que eu quero para essa primeira imagem. Você pode ousar e trazer resultados mais diferentes, né? Assim como nesse que eu estou te mostrando no exemplo, onde nessa mesma imagem eu busquei uma mensagem, uma coisa bem diferente. Essa imagem eu utilizei aqui apenas para te dar esses panoramas iniciais acerca dessas configurações, mas nas próximas imagens eu já trouxe aqui uma referência para a gente tentar seguir, tentar reproduzir o mesmo color grading. Algumas referências que eu gosto muito são do filme do Batman, o filme aí do Interestelar, eu gosto demais. E para essa cena eu reproduzi tanto o color grading do Batman e do Interestelar, quanto o color grading da série Ozark. E eu vou te mostrar como fazer, como reproduzir isso aqui no nosso Lightroom. E para essa aula não ficar muito comprida, na próxima aula eu vou te explicar como fazer esse color grading com base na correção de cores desses filmes e séries que eu listei. Então não perde a próxima aula, e se você está curtindo até aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal da CG Plus Academy para ver mais vídeos como esses aqui, muitos mais conteúdos que estão vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo.